Não interessa, pode ser qualquer área da sua vida, qualquer que seja o seu objetivo, qualquer que seja o seu sonho, a sua meta. Eu não sei o que está passando aí na sua cabeça, o que você tanto quer, mas tem duas coisas, tem dois fatores que eu vou te falar aqui hoje, que o pesquisador e psicólogo Martin Seligman ele traz, que você precisa ter para você chegar onde você quer chegar. Mais uma vez, eu não sei aonde você quer chegar, mas eu sei que você precisa desses dois fatores para você chegar lá. Seja muito bem-vindo à aula 26 do programa Blindagem Emocional. Meu nome é Luiz Júnior e bora para a aula. Antes da gente começar, pega o seu caderno, pega a sua caneta, curte esse vídeo e envie para pelo menos 3 pessoas. Essa é a forma de você me dizer que o tempo que eu estou dedicando aqui para criar, para produzir esse conteúdo e colocar ele disponível aqui para você de forma gratuita está valendo a pena para você. Existem duas coisas que você precisa saber para você não desistir dos seus sonhos. A primeira é você precisa saber o caminho. Você precisa saber o caminho para você chegar lá. Se você quer ter um relacionamento bacana, se você quer ter uma vida profissional XYZ, se você quer ter um desenvolvimento pessoal, você precisa saber como chegar lá. Existe um caminho. Na verdade, existem vários caminhos. E existe um caminho que normalmente ele é o melhor para você. O segundo ponto é, você precisa saber de uma coisa. E talvez você não tenha se atentado para isso. Você precisa aprender a lidar com os seus obstáculos. Existem várias, mas inúmeras pesquisas, estudos feitos com grupos de profissionais de sucesso, entenda como sucesso, profissionais que chegaram aonde eles almejavam chegar. Uma coisa muito comum entre todos eles é que eles tinham uma habilidade de lidar com os obstáculos. Eles caíam, mas eles conseguiam se levantar novamente. No resumo, não vou adentrar nesses estudos, mas no resumo eles sabiam como lidar com os obstáculos que apareciam ao longo da jornada deles, porque o primeiro fator eles já tinham, porque eles sabiam como chegar aonde eles gostariam de chegar. Só que no meio desse caminho, como toda jornada, existem obstáculos. Às vezes você vai viajar de uma cidade para outra, existe uma estrada, e nessa estrada vai existir um pedágio, nessa estrada vai existir buracos, às vezes nessa estrada vai ter uma ponte que infelizmente ela quebrou, você vai ter que retornar e pegar às vezes um desvio. Então, em toda jornada existem obstáculos. O primeiro passo é você entender qual que é o caminho para você iniciar esse processo. E o segundo fator é você entender como, aprender a lidar, como transpor esses obstáculos. Mas a gente não vai parar por aqui não. Agora vamos explanar, vamos expandir isso tudo. E esse pesquisador americano da Universidade da Pensilvânia, ele tem uma frase famosa que ele diz: sucesso é a combinação de razoável talento, ou seja, vou parar aqui para falar um pouco sobre isso com você. Você precisa ter o talento, você precisa ter a habilidade, você precisa ter o conhecimento necessário para chegar onde você quer chegar. Você não precisa ser o mais inteligente de todos. Você não precisa ser o que tem mais conhecimento de todos. Mas você precisa ter o talento, o conhecimento, a habilidade razoável para chegar aonde você precisa chegar. E se você não tem, você precisa procurar alguém que tenha para que essa pessoa possa te ensinar, como por exemplo um coach. E aí, continuando a frase. Então, sucesso é a combinação de razoável talento e a capacidade de seguir em frente diante da derrota. Aqui a gente vai chamar de obstáculos, ok? Porque eu acredito que são coisas que aparecem no seu caminho, que às vezes te impedem de continuar, mas você pode transpô-los. Então, o que a gente precisa entender aqui? Que a gente precisa saber um mínimo, a gente precisa ter um X de conhecimento necessário para a gente chegar para você chegar onde você quer chegar. E mais uma vez, independente de qual seja o seu objetivo. E depois a gente precisa trabalhar essa questão de como lidar com essa derrota, como lidar com esses obstáculos. E aí tem o pessimista
e tem o otimista. Dentro do otimista a gente tem o otimista realista e o otimista que ele é o ingênuo. E eu vou falar desses três indivíduos aqui agora, começando pelo pessimista. O pessimista, quando ele se vê diante do desafio, quando ele se vê diante, às vezes ele entra na jornada e ele se vê diante de um obstáculo, ou ele tem um desafio e não sabe nem como começar, qual que é o caminho, o primeiro ponto, ele desespera. O pessimista, ele fica super desesperado. Segundo ponto, ele começa a se culpar. Ele acredita que a culpa é dele porque ele não merece, e aí tudo vem um eu não mereço, a culpa é minha, eu fiz por onde merecer para chegar nesse ponto, eu não sou digno disso, isso é para todo mundo menos para mim, ou isso é para a grande maioria e não é para mim. Então ele se culpa. Um terceiro ponto que o pessimista ele tem ele assume uma postura fixa, ou seja, o pessimista ele acredita que aquilo não tem solução, ou seja, é aquilo ali, pronto, acabou. Estamos diante de uma crise financeira, estamos diante de uma crise política, estamos diante de uma crise econômica por causa dessa pandemia do Covid-19 e de repente você vai conversar com uma pessoa que ela tem uma linha de pensamento pessimista. O que ela te diz? Ela te diz que não tem o que fazer, é só esperar tudo isso acabar e infelizmente as consequências virão e nós não podemos fazer nada em relação a isso. Ou seja, ele tem uma linha de pensamento fixa. Ele não consegue flexibilizar, ele não consegue expandir, olhar fora da caixa e ver novas possibilidades. E a gente tem o otimista, a pessoa que se vê otimista diante do desafio, ok? Então o primeiro ponto do otimista é que ele encontra o ponto de melhoria. O otimista, ele chega diante do desafio, ele chega diante do problema, seja um problema dentro do seu relacionamento, dentro da sua parte profissional, um problema financeiro, um problema pessoal. A primeira coisa que o otimista ele percebe é que existe um ponto de melhoria, existe alguma coisa que eu preciso melhorar, existe alguma coisa que eu posso me aperfeiçoar para me continuar nessa jornada e ter resultados diferentes. O segundo ponto é que o otimista, ele foca no objetivo e não no problema. Ou seja, ele olha para o objetivo, ele se energiza, ele se motiva com aquele objetivo, ele volta no ponto anterior, que é o ponto de melhoria, foca naquilo ali e dá continuidade, sempre lembrando do objetivo. Um terceiro ponto do otimista, ele busca o que tem ao alcance dele para ajudar ele durante essa jornada. Enquanto o pessimista ele olha para tudo que está ao redor dele e dá um problema para aquela solução, o otimista ele olha para as coisas ao redor dele que poderiam ser um problema e ele transforma em solução. E aí a gente tem um otimista que ele é o realista, que ele leva em consideração e analisa os seus obstáculos, ou seja, o otimista realista, ele leva em consideração e analisa cada um dos obstáculos que tem à sua frente, ok? E aí o otimista, que ele é o perfil do ingênuo, que é o que eu vejo muitas pessoas condenando a figura do otimista, né? Muitas pessoas ao meu redor que acabam convivendo e tal, a gente troca ideia no dia a dia e tal, condena a figura do otimista, porque ela não entende o otimista como um otimista realista e um otimista ingênuo. Ou ela acha que existe somente um otimista ingênuo, ou ela acha que ela está sendo pessimista e na verdade ela acha que está sendo realista e está sendo pessimista. O grande desafio que eu tenho aqui para trazer para você é te perguntar, e aí, depois do que a gente falou aqui, você se considera um pessimista ou você se considera um otimista? Qual otimista você se considera, caso essa seja a opção? O realista ou o otimista ingênuo? Eu quero, caso você tenha me respondido que você se considera um pessimista, eu quero te fazer algumas considerações. A primeira é, entenda mais sobre como chegar no seu objetivo. Eu não sei qual que é o desafio que você está passando aí no momento agora, eu não sei qual que é o seu objetivo, qual que é o seu sonho, mas eu quero te convidar
a entender um pouco mais sobre como chegar lá. Ler conteúdos, ler blogs, assinar canais no YouTube, seguir páginas aqui no Instagram, seguir páginas no Facebook, seguir pessoas que são referências naquele conteúdo qual você tem como objetivo, como sonho, como meta. Porque essa pessoa vai ser o seu grande mentor. Essa pessoa vai te mostrar o como chegar aonde você quer chegar. E depois a gente tem o aprender a lidar com as suas emoções, que é o que a gente está vendo durante esses dias aqui no programa do Blindagem Emocional, nos vídeos diários que eu estou trazendo aqui para você, que é um pouco mais de como lidar com as emoções que às vezes sabotam você, que te atrapalham você, que te impedem você de chegar aonde você quer chegar. Então, para você que se considera como um pessimista, calma, tá tudo certo, fica tranquilo, tudo tem como a gente virar a chave e ninguém está perdido ao ponto de não conseguir se transformar, ok? Então, dessas duas considerações que eu faço para você que se considera como pessimista, que é entenda o caminho, procure pessoas que possam te trazer o caminho para você chegar onde você quer chegar. E procure entender, desenvolver a sua inteligência emocional, ou seja, procure aprender a lidar, identificar e lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, para que você não venha a desistir, a parar quando você se deparar com um obstáculo ao longo da sua jornada. E se necessário, igual eu coloquei aqui embaixo, não deixe de procurar ajuda, tá bom? Tem muitas pessoas que passam meses, anos das suas vidas, às vezes perdendo tempo, tentando fazer aquilo sozinho, sendo que ela poderia procurar a ajuda de um profissional, de alguém para ajudar ela a chegar muito mais rápido aonde ela gostaria de chegar. E eu quero fazer uma consideração aqui para você que se considera otimista. Às vezes você fala assim, poxa, mas eu me considero otimista, cheguei até aqui na aula e não vou ter nenhuma sacada, nenhum insight, simplesmente eu vou sair daqui sabendo que eu sou um otimista. Não. Se você é um otimista, eu quero te trazer um ponto aqui muito importante, que ninguém nunca me falou isso, e se alguém tivesse me falado isso, eu já poderia ter economizado aí muito tempo da minha vida, que é: não releve os seus obstáculos. O otimista, às vezes, ele releva alguns obstáculos. Ele olha para alguns obstáculos e acha que aquilo não é nada ou que ele é pequeno demais. Então, aprenda a dar o devido valor, o devido significado para cada obstáculo que você se deparar na sua vida. Porque às vezes você olha de longe, acha que é algo pequeno, acha que é algo fácil, e quando você se vê diante dele, ele é mais difícil do que você imaginava. Então, não tenha um excesso de medo, mas também não deixe de ter medo dos seus obstáculos. Tenha um medo necessário para você se preparar para enfrentar eles, digamos, preparado, né? Ou o máximo, o melhor preparado possível. Então, foi muito bom estar aqui falando com você sobre esses dois pontos aí, esses dois fatores que o Martin Seligman, um cientista fantástico aí da parte comportamental, da parte da psicologia, são dois fatores que ele trouxe dentro dessa frase dele aí, que eu acho super importante, que a gente entender o caminho. Sem a gente saber o caminho, a gente nunca vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. E depois aprender a lidar com os nossos obstáculos. Tem muita gente que sabe o caminho, mas fracassa, desiste, porque na hora que se depara com um obstáculo não sabe lidar com a parte emocional, tá bom? Muito bom estar aqui com você. Se você tiver alguma dúvida em relação à teoria ou a como colocar em prática tudo isso, me envie uma mensagem. Estou respondendo todas as mensagens, não importa se você está no YouTube, no Facebook ou no Instagram, me envia sua mensagem que eu vou ter todo o prazer de responder ela. Então, até amanhã na aula 27 e um beijo enorme no seu coração.